Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer vocês pelas visualizações, pelos comentários dos últimos vídeos, por todo mundo que me apoiou, que me deu uma palavra de incentivo, que me parabenizou. Eu estou muito grata a vocês e grata a Deus também por estar me permitindo viver esse desafio, por estar me encorajando a viver esse desafio. Bom, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a depressão. O intuito desse vídeo é colaborar com alguém que esteja passando também por essa situação e, para ser sincera também, eu quero deixar registrado de como eu estou conseguindo lidar com essa situação hoje, nos dias de hoje. Então, para mim também gravar esse vídeo está sendo uma boa terapia, porque a gente acaba botando para fora feridas. Eu menstruei muito cedo e a minha menstruação, ela vinha com muita produção, muita produção. E aos 13 anos eu descobri o motivo dessa grande produção de menstruação. Eu descobri um cisto no ovário direito. Então começaram aqueles exames, a correria para ver se poderia eliminar esse cisto por remédio, o que poderia ser feito, porque a princípio todo mundo achava que era um cisto hormonal, né? E aí a gente fez todos os exames que precisavam e descobrimos que não era um cisto hormonal, era um cisto seroso e que eu teria que tirá-lo com cirurgia, ele só ia sair com cirurgia. E aí começou a saga. Entramos na fila do SUS, fomos em 2 hospitais públicos aqui na Baixada Fluminense e entramos na fila de um deles para tentar a cirurgia. E eu já sabia que ia demorar a cirurgia e os médicos já tinham me alertado que a questão do cisto que eu tinha era que ele não podia romper. O medo seria ele romper, mas enquanto ele estivesse quietinho, estava tudo bem. Em agosto de 2013, eu estava com 18 anos e ia fazer 19. Esse cisto, eu continuei fazendo exames periódicos, exames de imagem, e foi constatado que esse cisto ia aumentando. Ele estava aumentando e ele não estava dentro do meu ovário, ele estava grudado na lateral de fora do meu ovário e ele estava aumentado. Continuei na fila do CISREC, né, que chamam para cirurgia, porque era a única opção que tinha. Até chegar a agosto de 2013. Eu estava com 18 anos, eu esperei, né, na fila do CISREC dos 13 aos 18 anos para uma cirurgia, sendo que eu não fui chamada para essa cirurgia. E em agosto de 2013, da noite para o dia, esse cisto torceu e rompeu. E eu precisei passar por uma cirurgia de emergência. Foi bem complicado, foi Deus que guardou minha vida. E até então a gente achava que estava tudo bem, assim, tinha operado, tinha tirado, estava bem, eu operei um dia, tive alta no outro dia de manhã. Então foi bem assim, tranquilo, Deus estava guardando, né? Como sempre me guardou e como vem me guardando até hoje. E depois que a gente, que tomou aquele susto, porque quando foi fazer os exames, a histologia, acho que é a histologia que chama, o histopatológico do cisto, foi constatado que ele era um cisto seroso borderline de ovário direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um cisto cancerígeno. Ele fica, eu vou explicar para vocês como me foi passado. Ele fica em cima do muro. Ele pode ficar estabilizado ou simplesmente da noite para o dia ele começar a virar maligno e aí ocasionar um câncer, digamos assim. Nem sei se pode falar essa palavra, mas enfim.
E aí bateu o desespero. Eu fui diagnosticada com isso, encaminhada para um oncologista no centro do Rio e comecei aí então a saga do acompanhamento. A primeira consulta ele foi até um pouco duro assim, e ele falou para mim, explicou para mim, para minha mãe que estava comigo, que se tratava de um cisto perigoso e que eu teria que ter uma esterectomia total. Ou seja, eu tinha 19 anos, meu sonho era ser mãe e eu vi meu sonho indo por água abaixo, porque eu tinha que fazer do nada, assim, da noite pro dia. Porque eu não fiz, mas o médico informou para mim que eu teria que fazer uma esterectomia total para não ocorrer de voltar o cisto e mais agressivo. Eu não comentei, acho que eu não comentei, mas eu retirei, nessa cirurgia que eu fiz, precisou retirar o ovário, porque o cisto, ele torceu e estourou, né? Ele rompeu, então ele acometeu o meu ovário direito, então eu não tenho mais o ovário direito. Mas voltando, a gente recebeu esse diagnóstico do oncologista que eu teria que fazer uma esterectomia total. E aí, quando ele viu, né, o nosso desespero, a minha idade, que eu tinha 19 anos, nova, ainda solteira, ele me deu um prazo para engravidar. Eu já namorava meu esposo nessa época, mas não éramos casados, por isso que eu estou falando que eu era solteira. Ele me deu um prazo para engravidar de 1 ano. E se dentro desse 1 ano eu não engravidasse, eu teria que fazer a cirurgia. E ele deixou também aberto de que dentro desse 1 ano, se tivesse alguma evolução ruim nos meus marcadores tumorais, seria necessário, seria necessário encurtar esse tempo para eu fazer uma cirurgia e retirar. Dentro desse 1 ano eu engravidei, minha primeira gestação. E muito sofrimento, mesmo em meio de muito sofrimento, muita tristeza, eu me peguei por muitas vezes muito triste, muito mesmo, e eu não sabia que era depressão. Eu achava que eu nunca ia ficar com depressão, né? Porque infelizmente isso acontece com muitas pessoas, de achar que isso nunca vai acontecer comigo. Isso é bobeira, isso não vai acontecer comigo, eu sou forte, isso não vai acontecer comigo. E sempre chorosa, sempre pensando muito. Eu sempre fui muito ansiosa, assim, de pensar muito lá na frente, o que poderia acontecer, por que eu não fiz isso, por que eu deixei de fazer aquilo, mas enfim. E aí dentro desse 1 ano, o prazo que o médico me deu, eu engravidei, na minha primeira gestação. E infelizmente essa gestação não foi pra frente. Deus sabe de todas as coisas, né? Com 2 meses e meio, o coraçãozinho do neném parou de bater. Então a gestação não foi pra frente. Para melhorar a situação, eu não consegui expelir o feto sozinha. Então eu tinha 2 opções: ou fazer uma raspagem, né? Ou fazer uma curetagem, ou tomar um remédio e esperar que o meu próprio corpo fizesse o trabalho. E aí eu optei, né, por tomar um remédio. Após 7 dias meu corpo expeliu e daí então eu fui ficando cada vez mais triste e mais ansiosa. Tudo para mim não dava certo na minha cabeça. Eu tentava ser forte, eu tentava viver normalmente, fazer minhas coisas, sair, passear para distrair, mas sempre ficava aquela tristeza no ar, aquele sentimento de nunca vou conseguir, vou ter que operar e não vou ter mais filho, meu sonho era ser mãe. E até que eu voltei no oncologista, e o oncologista me deu mais um prazo. Ele me deu mais 1 ano para engravidar, 1 ano e meio na verdade, porque graças a Deus meus marcadores tumorais eles normalizaram, então eles não estavam nem baixando nem aumentando, eles estavam ali.
e enquanto estivessem ali, estava ok. E ele me encaminhou também para psicóloga, porque ele percebeu que eu estava ficando depressiva. Chegando na psicóloga, a gente conversou e ela me diagnosticou com princípio de depressão e ansiedade. Sendo que assim, aí que começam, né, os questionamentos. Por que isso? Eu não tô com isso é bobeira. E eu escutava muito, isso é bobeira, isso é coisa de, isso é falta de Deus, isso é bobeira, não sei o quê. Vai viver, você tem que viver, você é nova, se não conseguir ter filhos, adota. E não seria um problema, mas assim, são coisas que a gente não quer ouvir naquele momento de tristeza. Passou-se o tempo, passou-se um ano e pouco. Eu casei com meu esposo, fui morar junto com meu esposo, que era meu namorado na época, e comecei a tomar remédio para ansiedade, para depressão não, para ansiedade, e deixei a ansiedade ali no cantinho dela ali. Eu não aceitava aquilo para minha vida, eu falava, não tô com isso, não vou ficar com isso, eu só tô ansiosa. Eu botava tudo a culpa na ansiedade, né? Não, só tô ansiosa. E aí quando eu me sentia ansiosa, eu tomava um remédio, eu ficava bem e era isso. Comecei a trabalhar e trabalhar e focava nisso, falava, não, é isso. Mas no meu íntimo, né, a gente sabe que a gente não tá bem. E aí eu casei, né, como eu falei, eu fui morar junto com meu esposo e passou-se um ano e eu engravidei da minha filha. E foi uma gravidez de risco por conta do cisto, foi uma gravidez de risco. O cisto ele começou a aumentar, os marcadores tumorais começaram a aumentar até o meio da gravidez. Depois, graças a Deus, assim, pararam, estabilizaram. Mas chegou-se a cogitar uma possibilidade de fazer uma cirurgia em mim com ela na minha barriga. Então eu estava muito ansiosa, ficando muito depressiva mesmo, mas eu estava tentando viver a minha gravidez, curtir a minha gravidez e minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, saudável, graças a Deus, para mim foi um renovo, um respiro. Os meus medos assim mudaram, né? Eram outros, assim, era só de não conseguir ficar viva para ver ela crescer. Mas eu fui deixando a depressão de lado, né? Esse princípio de depressão de lado, assim, para ser 100% para minha filha. Eu não queria que ela passasse a energia que eu estava sentindo para ela. Então eu fui camuflando essa dor. Pessoal, não façam isso. Não façam isso. Se permitem sentir essa dor, porque pra mim isso só foi piorando, tá? Camuflar. E eu engravidei do meu filho, do meu caçula. Passou-se 5 anos e eu engravidei do meu caçula. Diferente da gravidez da Lara, a gravidez do Levi foi uma gravidez saudável, foi uma gravidez, não vou dizer que foi uma gravidez esperada, porque não foi, eu tomava remédio, mas enfim, foi uma gravidez saudável, a gravidez dele, eu não tive nenhum problema, meus marcadores tumorais, depois que a Lara nasceu, ficaram normais. E na gravidez do bebê eles não se alteraram, eu continuo fazendo acompanhamento com o oncologista, mas graças a Deus eles estão normais, então foi uma gravidez normal até meus 5 meses e meio, quando eu tomei um susto no meu irmão. Eu sou a caçula de 3 irmãos e meu irmão sofreu um acidente bem grave de moto e ficou entre a vida e a morte no hospital. E foram dias muito difíceis. Dali para o final da minha gravidez foram dias bem tensos, porque aquele sentimento de não saber o que ia acontecer. E isso deixou a minha ansiedade desregulada, então piorou a minha ansiedade. Mas a questão da depressão estava na caixinha da depressão, então assim, eu não me permitia. Tinha dias que eu ficava muito triste, muito triste, mas eu sempre inventava uma desculpa, eu sempre inventava
algo para colocar ali aquela depressão. Tipo, hoje eu tô triste porque tá chovendo. Um exemplo. Não, eu tô assim porque eu tô com dor. Não, eu tô assim porque eu tô cansada. Eu nunca aceitei, assim, até então, que eu tava com isso, que eu precisava de ajuda. E a ansiedade, na gravidez eu não podia fazer muita coisa, porque a gente não pode tomar nenhum medicamento para esse tipo de tratamento na gravidez, né? Na amamentação, na gravidez, não pode. Enfim, assim, meu irmão foi melhorando, eu fui seguindo minha gravidez. É lógico que a gente tem muitos percalços por aí, a gente teve muitos conflitos familiares, que isso também acumula muito a pressão da ansiedade, a tristeza, o nervoso, o estresse. Eu passei bastante nervoso no finalzinho da minha gravidez por conta de conflitos, né, familiares, mas enfim. Chegou o grande dia do meu parto, do meu nascimento do meu filho. E era tudo que eu queria, né? Era ser mãe de 2. Era o que eu pedia a Deus. E chegou o dia do nascimento do meu filho. Diferente da minha filha, que nasceu no hospital público e eu fui muito bem tratada, meu filho, ele nasceu no hospital particular, no Rio. E eu coloquei muita expectativa em cima disso, né? Então, eu achava que, poxa, se eu fui super bem tratada no hospital público, no hospital particular vai ser muito melhor, né? E aí eu fui para ter. Infelizmente, eu não fui bem tratada. A médica de plantão, eu já cheguei no hospital com perda de líquido e com muitas dores, com contrações ritmadas. Eu precisei quase que implorar para ela me atender, para ela me examinar, para ela pedir o exame de cardiotopo, não sei direito o nome, e ela me mandou para casa. E eu moro na Baixada. Para quem é do Rio de Janeiro sabe, vai entender o que eu estou falando. Eu moro na Baixada e o hospital é no Meia. Então, assim, é bem contramão, é bem longe. E eu só poderia ter meu filho lá, pelo particular, né? Só lá. E aí, isso foi numa sexta. No sábado de manhã, voltamos para casa e passei a madrugada toda com muita dor. E de manhã, mais 6 e pouquinho da manhã, eu percebi que eu estava perdendo um líquido diferente. E nós corremos para o hospital. Chegou lá, tinha outra equipe de plantão e eu fui muito bem tratada. Foi completamente diferente. Mas o meu filho já estava em sofrimento fetal. Eu cheguei no hospital com 9 de dilatação. Desculpa, gente. Eu cheguei no hospital com 9 de dilatação e ele já tinha feito cocô, né? Então ele já estava aspirando, já tinha engolido um pouquinho de cocô. E aí, graças a Deus, eu consegui ter ele normal. Foi bem rápido o parto, comparando com o parto da minha filha. O parto da minha filha foi 6 horas e o parto dele foi só 4. Então, de trabalho, de parto, assim, digo efetivo. E ele nasceu. A princípio, ele estava bem, ele teve notas de apigar, né, que é a nota de nascimento boa. E sendo que ele tinha muita secreçãozinha no nariz, né? Quando ele respirava a gente ouvia. E ele dava umas tremidas assim, como se estivesse com frio. Mas até então estava tudo bem. Minha irmã ficou comigo no hospital, para o meu esposo ficar com a minha mais velha, com a minha filha, em casa. E eu estava tudo bem. Eu me despedi da minha filha. Era um sábado, eu sabia que na segunda-feira eles iam lá me buscar. Estava tudo bem, assim, embora tenha tido esse percalço do sofrimento fetal, até então a gente estava feliz. Eu tinha conseguido dar a luz ao meu filho nasceu
com 4 quilos, 135 gramas, 51 centímetros de parto normal. Então estava bem orgulhosa no momento, né? Bem orgulhosa de mim por ter conseguido, né, trazer ele ao mundo de parto normal, e estava tudo bem até então. Só que ele tinha essa questão, ele se tremia um pouco e o narizinho dele fazia um roncadinho. E quando eu questionava as enfermeiras, elas falavam: olha, é frio, só enrola e é frio. E realmente, quando a gente enrolava ele, né, ele ficava mais quietinho. Até o sábado à noite, quando eu comecei me deu assim um sentimento de pedir exame de sangue para ele. Quando foi no domingo de manhã, uma médica colheu o exame dele de sangue e falou: olha, se eu não voltar aqui é porque tá tudo certo com ele e amanhã vocês vão ter alta. Se eu voltar é porque deu alguma alteração, mas aí a gente conversa depois. E tudo bem. Passou-se o dia, ele tomou o primeiro banhozinho, ficou bem, ele mamava bastante. Ele só tinha essa questão das tremidinhas, assim. Quando foi no final da tarde para a noite, no hospital, outra médica chegou, o plantão trocou e outra médica chegou. E aí quando ela chegou, ela veio com uma folha assim, A4, uma folha de ofício inteira. E ela chegou assim, ela não pediu licença nem nada, ela só falou: olha, eu estava no telefone inclusive, e ela só falou assim: ó, essa folha aqui inteira era para ter dado negativo, deu tudo positivo. O seu filho vai para UTI e você vai para casa. Aí veio o boom, gente. Aí eu caí. Aí todo aquele sentimento, toda aquela depressão que eu vinha, depressão não, toda aquela tristeza que eu vinha trazendo anos antes, virou uma bomba assim e explodiu. Eu tive a minha primeira crise de ansiedade e pânico junto. Eu não desejo a ninguém assim. Eu entrei em um desespero assim, eu saí de mim assim. Eu agarrei meu filho e não queria soltar e falava: não, ele não vai, ele não vai. Não, liga pro meu esposo, né? Liga pro meu esposo, eu não vou deixar, eu não vou embora. E a minha irmã tentando tirar o meu filho de mim, assim, né? Porque eu fiquei agarrando ele assim, não queria deixar, e eu fui meio que caindo, assim, pra trás, né? Me tremia muito, minha cabeça parecia que ia explodir, assim. Foi uma sensação que eu realmente não desejo para ninguém, assim, nem para o meu pior inimigo. Foi um dia de muita chuva no Rio de Janeiro, então foi bem difícil para o meu esposo chegar até o hospital, e ele estava com a minha filha também, então a gente contou com a ajuda da minha irmã, do meu cunhado, da cunhada da minha irmã, para poder conseguir deixar minha filha com a cunhada da minha irmã até a minha irmã chegar em casa, porque meu cunhado foi também para lá para buscar ela e meu esposo foi para ficar comigo, porque eu entrei em pânico mesmo, gente. Eu entrei em pânico, eu travei, eu desesperei, assim, eu saí de mim, assim. Foi algo bem difícil. Meu filho não foi para UTI naquele momento. Precisaram vir uma psicóloga conversar comigo, assistente social vir conversar comigo, a chefe do setor vir conversar comigo, né? A chefe do dia lá conversar comigo, porque eu precisei mesmo de ajuda, pessoal. Assim, foi algo que eu não estava esperando acontecer, porque a gente espera o quê? Que a gente vai para o hospital, ter o nosso bebê e em seguida a gente vai para casa e vai ficar tudo bem. E depois disso, meu esposo chegou no hospital,
Nosso filho foi para a UTI, ficou um dia e uma noite só, graças a Deus, mas foi bem torturante. Deixo um adendo aqui nesse vídeo, nessa parte do vídeo, para as mamães de UTI, sintam-se abraçadas, assim, é admirável a força que vocês têm, porque realmente, gente, é um ambiente assim, são bebezinhos tão pequenininhos, tão vulneráveis ali, e às vezes estão há 1 mês, 2, 3 meses, ou às vezes não tem nem tempo de alta, sabe? É muito, muito desesperador você não ter o controle daquilo ali. Você não tem o controle, aconteceu e é isso, e você não tem o controle. Então, nosso filho ficou lá na UTI um dia e uma noite, e no dia seguinte ele teve uma melhora significativa e recebeu alta pro quarto. E aí eu fiquei no quarto com ele. Nós ficamos 10 dias internados e durante esses 10 dias eu tive assistência. Eu tive assistência de uma psicóloga, ela ia lá todos os dias falar comigo. A assistente social também ia lá todos os dias falar comigo. A chefe do setor ia lá também todos os dias falar comigo. Mas eu não melhorava, gente. Eu não melhorava. Era uma tristeza sem fim. Era um desespero sem fim. Saber que a minha filha estava em casa, mesmo que sendo bem cuidada com o pai, sabe? Saber que ela estava em casa sem mim, chateada porque na cabecinha dela eu tinha ido embora e com o irmão e não tinha voltado para ela, como eu tinha prometido. Então, foram dias sufocantes, assim. Teve noites que eu via o sol se pôr e o sol nascer. Eu não dormia, eu emagreci bastante. Eu só queria vir para casa, porque eu achava que em casa eu ia melhorar. Eu achava que minha cura estava em casa. Até o grande dia, o dia da alta. A gente veio para casa muito felizes. Minha filha e meu esposo foram nos buscar. E eu vim para casa, assim, o caminho todo numa alegria, até pisar meu pé dentro de casa. Quando eu pisei meu pé dentro de casa, eu vi que a tristeza estava em mim. Eu vi que a tristeza estava em mim e que eu precisava aceitar que eu precisava de ajuda. Mas eu não aceitava isso ainda, gente. Vocês acreditam? Eu não aceitava que eu precisava de ajuda, sabe? Eu me vi completamente vulnerável, desesperador. As crises de ansiedade foram aumentando. As crises de ansiedade foram aumentando. As crises de pânico foram aumentando, a tristeza foi aumentando, nada passava, gente, nada passava. Eu não podia tomar nada porque eu estava amamentando. Minha filha continuou estudando, então minha filha pegava um resfriado, meu filho pegava também. E pequenininho, com 17 dias, ele teve a primeira bronquiolite. E o meu desespero de alma era perder meu filho. Era ter que voltar para o hospital, era ter que ver ele sendo internado na UTI de novo. Meu filho teve ao todo, até os 5 meses de vida, 5 bronquiolites. E dentro dessas 5 bronquiolites, uma teve pneumonia, princípio de pneumonia. Eu não saía para lugar nenhum, gente, com ele. Eu não saía de casa, eu não conseguia levar minha filha na escola. E ela estuda assim na mesma rua onde eu moro. Eu não conseguia colocar meu rosto no portão. Eu não queria receber ninguém na minha casa. Eu não queria ninguém. Eu só queria, eu me sentia assim um verdadeiro tatu. Eu só queria ficar no meu canto, no meu buraco, no escuro. Na maioria das vezes eu me isolava no meu quarto, só queria ficar ali. A única pessoa assim que eu queria muito estar perto era o meu esposo, porque para mim ele era assim minha fortaleza, assim, era tudo. Ele terminou ficando sobrecarregado porque é muita pressão, gente, de quem tá do nosso lado assim, passando por essa situação. É muito difícil. Hoje eu consigo falar,
mas já teve momentos de não conseguir. As coisas não foram melhorando, gente, as coisas só foram piorando, eu fui ficando cada vez pior, cada vez mais triste. Eu já não queria tomar banho, eu não queria pentear meu cabelo, eu mal escovava meu dente, não sentia fome, eu não tive... A minha depressão pós o parto não foi aquela depressão de rejeitar a criança, foi ao contrário, a minha rejeição era proteger meu filho de tudo e todo mundo. Qualquer pessoa, para mim, que não fosse meu esposo e minha filha, eram ameaças pro meu filho. Era nesse nível, gente. Se alguém respirasse perto do meu filho, eu já entrava em desespero. Se alguém chegasse na minha casa de surpresa, assim, ou batesse no portão, eu já não queria, assim, ir. Se alguém falasse uma mensagem, mandasse uma mensagem no WhatsApp falando, posso te visitar? Eu nem respondia, eu nem visualizava direito, eu só via pela barra de notificação, porque eu não queria receber ninguém. Eu estava realmente no meu mundo ali, naquele buraco e ali. E mais uma vez, me negando a acreditar que eu precisava de ajuda. Até precisar ir para um hospital psiquiátrico. Gente, eu precisei ir para um hospital psiquiátrico. Poucas pessoas sabem disso, vão saber agora com o vídeo, mas eu precisei ir para o hospital psiquiátrico. Meu esposo me levou no hospital psiquiátrico do convênio que a gente tem, e lá eu fui diagnosticada com pânico, depressão e ansiedade descompensada, desregulada, uma coisa assim, tá? Eu tenho um papel até hoje. E aí veio aquele baque. Eu precisava tomar remédio, eu precisava desmamar o meu filho, eu precisava fazer um monte de coisa, eu precisava tomar um monte de atitude e eu não conseguia tomar nenhuma. Eu não conseguia decidir nada, eu não conseguia fazer nada, assim, mesmo sabendo que era o melhor para o meu filho, que eu tinha que estar bem para o meu filho e para minha filha, né, que também precisava de mim, que também estava sofrendo sem a mãe 100% ali. Eu não conseguia, gente, não conseguia fazer nada, eu só conseguia chorar, desesperar, pensar muita coisa ruim, querer me matar. Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas era um sentimento louco. Sempre foi meu sonho ser mãe e de repente eu mesmo amando meus filhos, mesmo eles sendo tudo pra mim, eu tendo tudo que eu sonhei na vida, que era ter minha família, mesmo tendo tudo que eu sonhei, que era minha família, meus filhos, mesmo tendo conseguido construir isso, tinha dias que eu só pensava em deixar de existir, gente. Eu só pensava eu só não queria acordar. Eu comecei a achar que eu era um fardo pro meu esposo, um fardo pra... gente. Eu não melhorava, gente. Eu não melhorava. Eu não aceitava, como eu falei antes, né? Eu não aceitava que eu precisava de ajuda. As pessoas queriam me ajudar, algumas pessoas queriam me ajudar, estavam dispostas a me ajudar, mas eu não aceitava. Eu tinha muito medo do julgamento das pessoas, porque eu ouvi muito assim, isso é teatro, isso é vitimismo, isso é draminha. Eu ouvi assim também, você não ama seus filhos, você não ama seu marido, porque se você amasse seus filhos e você amasse seu marido, você não estava desse jeito. Porque isso é culpa sua. Porque você quer estar assim. Gente, eu não queria estar daquele jeito, desse jeito, porque hoje eu tô um pouco melhor, né? Então eu não queria estar desse jeito. E as coisas só foram escalando, gente. Tinha dias que eu olhava para tudo que eu tenho, que eu tinha e que eu tenho, meus filhos ali, meu filho pequenininho, minha filha,
e pensava assim, por que eu quero morrer? Por que eu quero dormir amanhã e não quero acordar? Por que eu quero dormir hoje e não quero acordar amanhã? Eu tinha dias que eu pensava assim, se eu morrer, vai ser um alívio para o meu esposo. Se eu morrer, vai ser um alívio para minha filha, para o meu filho. De repente, se eu morrer, ele encontra uma pessoa saudável para ajudar ele a criar meus filhos. Tem noção desses pensamentos, pessoal, que passavam pela minha cabeça, né? O tempo todo. Se meu filho ou minha filha desse um espirro, eu já pensava que ia precisar internar no hospital. Se meu filho ficasse resfriado, uma febre, eu já achava que era mais uma bronquiolite, que era mais uma pneumonia. Eu pensava assim, meu Deus, meu filho vai adoecer e vai morrer. Aí fui aí que eu fui encaminhada também para o psicólogo, para começar as terapias, e o psicólogo, ele me indicou também tomar remédio, porque minha ansiedade estava muito descompensada e minhas crises de pânico e minhas crises da depressão estavam desencadeadas, de acordo com o que ele estava falando, né, com o que ele diagnosticou, minhas crises estavam intensas por conta da ansiedade. E começamos aí então o processo de aceitação que eu deveria desmamar o meu filho, porque a minha filha, ela mamou até os 2 anos e 4 meses, então na minha cabeça e no meu coração eu tinha por obrigação amamentar o meu filho até pelo menos 1 ano. Só que eu tava um caco, gente, eu tava um caco de pessoa, um trapo de ser humano, assim, de verdade. E aí, meu filho, nesse meio tempo, desenvolveu a PLV. Para quem não sabe, a PLV é a alergia da proteína do leite de vaca. Então, eu me vi no desespero de, meu Deus, como é que eu vou desmamar o menino se ele agora está com essa alergia, ele precisa do meu leite. E o estresse que me gerava, o esforço que eu fazia para gerar o leite, né? Isso me gerava um estresse, gente, que piorava a ansiedade, piorava as crises. Eu estava tendo crise todo dia, praticamente. E não podia tomar nenhum remédio, porque eu não aceitava que eu tinha que parar de dar mamar a ele o peito. Ele precisava de mim, na minha cabeça, né? Ele precisava de mim. E aí eu forcei o peito até onde o limite, eu ultrapassei os limites, né? E começamos a introdução, a amamentação complementar, né? Uma introdução de um leite específico para a PLV. E aí foi difícil ele pegar de início, depois ele pegou tranquilo, então conforme ele foi crescendo, ele foi ficando mais forte, eu fui ficando um pouquinho mais confiante. Mas, pessoal, tudo é gatilho. Tudo que tem a ver com os meus filhos, tudo que possam colocar eles em risco, para mim é gatilho. Se eu ver uma reportagem no jornal de algo, a criança morreu de alguma coisa, aquilo para mim já se torna um gatilho. Hoje em dia, graças a Deus, meu filho está com 1 ano e 6 meses, minha filha vai fazer 6 anos, são crianças saudáveis, meu filho não mama mais no peito. Eu consegui, depois de muito esforço comigo, tirar ele do peito. Ele colaborou super, assim, ele saiu do peito bem de boa, graças a Deus, assim, até nesse detalhe, que Deus é Deus de detalhes, né, gente? Então, até nisso aí, Deus de detalhes, né, gente? Então, até na questão do desmame do meu filho, quando eu aceitei que era necessário desmamá-lo do peito para eu poder ficar bem, para cuidar dele, da irmã dele, da nossa casa, do meu esposo,
Deus trabalhou até nisso, nos detalhes, assim. Ele desmamou muito bem, gente, tranquilo, assim. Um desmame muito tranquilo. No terceiro dia ele já não queria mais o peito. Depois de muito esforço com a mamadeira, porque ele de início ele não gostava muito do bico, sabe? Tentei vários bicos, mas ele, depois de muito esforço, ele pegou um bico de mamadeira. Hoje em dia, como eu falei no momento anterior, ele tá com 1 ano e 6 meses, super saudável, come de tudo. Minha filha mais velha também vai fazer 6 aninhos, super saudável. Então assim, gente, eu sei que o vídeo ficou longo, pode parecer meio confuso, mas eu quis relatar para vocês um pouquinho da onde surgiu, da onde veio. É óbvio, gente, que na minha situação, na minha experiência, não foi só essas coisas, são um conjunto de fatores, são coisas lá da infância também, que a gente só vai descobrindo na terapia, né? Por vezes, agora eu queria falar agora com você que está passando por isso também. Eu não sou ninguém, tá, gente? Eu não sou ninguém. Se cuide, se trate, ouça seu coração, se permita, se perdoe. Se perdoe. Se hoje não deu, tenta amanhã. Se amanhã não deu, tenta depois. Porque é muito difícil lidar com isso. Eu sei que parece que nunca vai acabar. Tem dias que a gente parece que mergulha assim e não consegue voltar. Vai ter dias que você vai pensar em desistir 10 vezes no dia. Vai ter dias que você vai pensar em coisas ruins. Vai sim. Eu não vou ser hipócrita dizer pra você que eu tô ok, que eu não tô, gente. Eu costumo dizer pra quem eu converso que eu tô aprendendo a engatinhar. Nessa minha nova realidade, eu tô aprendendo a engatinhar. Tem dia que eu tô muito estressada, tem dia que eu tô muito triste, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu fico com muito medo de tudo. E eu tô aprendendo na terapia que tudo bem, um dia de cada vez. Tem dias que eu não quero ir pra terapia. Tem dia que eu penso assim, caraca, eu tô fazendo terapia pra quê? Se não vai mudar nada, não tá mudando nada. Mas tá assim, no fundo muda. É porque o ser humano ele é muito imediatista. Ele quer tudo pro hoje, pro agora. E não é assim. E Deus tem me ensinado isso. Eu não sei qual é a tua religião. Também não tô aqui pra discutir isso. Mas eu acredito que a fé é uma só. E Deus nos mostra que nos cuida nos detalhes. E eu tenho certeza que a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, da minha casa, do meu lar, da minha família, está nas mãos de Deus. E Deus está cuidando. Talvez eu ache que não, talvez eu ache que sou esquecida, porque tem dias, né, que a gente está nessa vibe de ai meu Deus, eu estou esquecida, e agora o que eu faço? Mas Deus está cuidando, Deus está preservando, Deus está livrando, né? Então, se permita viver cada passo, comemore cada vitória, sinta-se orgulhosa de você mesmo, porque já é tão difícil, né? E cada avanço que a gente dá, cada passinho que a gente dá, né? É bom se orgulhar de si mesmo. Você merece, você é vencedora, é batalhadora. Você está passando por isso, mas é só uma fase. Vai passar. E agora eu também queria falar para quem não está passando por isso, gente. Evitem duvidar. Tomam cuidado com as palavras. Ofereçam apoio, ofereçam escuta. Se calem. Só ouvem, porque às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Às vezes a pessoa não quer saber se você está mais doente que a outra, se você está melhor de vida que a outra. Às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer botar para fora uma angústia
ela está sentindo no momento. Então, não julga não aponta o dedo não, sabe? Não fala, ai, você tem que sair dessa, você tem que se esforçar. A gente sabe disso tudo. Porque você não ama fulano, não ama ciclano. Olha, você vai perder o fulano, você vai perder o ciclano se você continuar assim. Não fale isso, gente, porque a pessoa não quer estar assim. Eu queria falar agora com você que está passando por isso também. Eu não sou ninguém, tá, gente? Eu não sou ninguém, eu não sou exemplo, eu sei que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente pendia, né, como dizem os antigos, mas eu queria falar para você que também está passando por isso, que se permita viver cada dia, cada passo, cada situação, cada sentimento. Para mim é muito difícil estar falando isso, e eu tô falando isso também para eu poder ouvir, porque é um exercício diário para mim, me permitir. Eu tenho uma autocobrança muito grande, porque é muito difícil lidar com isso. Eu sei que parece que nunca vai acabar. Tem dias que a gente parece que mergulha assim e não consegue voltar. Vai ter dias que você vai pensar em desistir 10 vezes no dia. Vai ter dias que você vai pensar em coisas ruins. Vai sim. Eu não vou ser hipócrita a dizer pra você que eu tô ok, que eu não tô, gente. Eu costumo dizer pra quem eu converso que eu tô aprendendo a engatinhar. Nessa minha nova realidade, eu tô aprendendo a engatinhar. Tem dia que eu tô muito estressada, tem dia que eu tô muito triste, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu fico com muito medo de tudo. E eu tô aprendendo na terapia que tudo bem, um dia de cada vez. Tem dias que eu não quero ir pra terapia. Tem dia que eu penso assim, caraca, eu tô fazendo terapia pra quê? Se não vai mudar nada, não tá mudando nada. Mas tá assim, no fundo muda. É porque o ser humano ele é muito imediatista. Ele quer tudo pro hoje, pro agora. E não é assim. E Deus tem me ensinado isso. Eu não sei qual é a tua religião. Também não tô aqui para discutir isso. Mas eu acredito que a fé é uma só. E Deus nos mostra que nos cuida nos detalhes. E eu tenho certeza que a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, da minha casa, do meu lar, da minha família, está nas mãos de Deus e Deus está cuidando. Talvez eu ache que não, talvez eu ache que sou esquecida, porque tem dias, né, que a gente está nessa vibe de ai meu Deus, eu estou esquecida, e agora o que eu faço? Mas Deus está cuidando, Deus está preservando, Deus está livrando, né? Então, se permita viver cada passo, comemore cada vitória, sinta-se orgulhosa de você mesmo, porque já é tão difícil, né? E cada avanço que a gente dá, cada passinho que a gente dá, né? É bom se orgulhar de si mesmo. Você merece. 2 anos que eu fui diagnosticada e há 2 anos que eu venho passando pelo processo. Tem dias ruins, tem dias bons, tem dias mais ou menos e a gente vai levando. Depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, pânico não é frescura e não se cura. Procurem ajuda, procurem um médico, um clínico geral, conversa para tentar encaminhar para um psicólogo. Procurem ajuda. Eu sei que normalmente no SUS é mais difícil, mas também tem, gente, no SUS tem, e principalmente em algumas cidades que são melhores, né? Porque o Rio de Janeiro é um pouco ruim com essa questão de saúde no SUS, no particular também, tá, gente? Não foge muito não, mas procurem ajuda. Procurem um profissional, procurem ajuda, fale para alguém, conte para um amigo, um familiar, fale para alguém, fulano, eu preciso de ajuda para sair desse buraco que eu me enfiei.
joga uma corda, joga uma escada. Gente, não ficam nesse buraco. Gente, se permitam um dia de cada vez. Vivam um dia de cada vez. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. O amanhã ele só pertence a Deus. Eu sei que é muito difícil. É difícil para mim também estar falando isso. E eu tô falando isso para mim também. Porque, infelizmente, eu penso muito lá na frente. Eu sofro muito por antecedência, né? A ansiedade causa isso. Mas eu tô me permitindo, tô me desafiando, fazer um vídeo, parar aqui, né, olhar para a câmera, olhar para o celular aqui, conversar com vocês, tá sendo uma terapia para mim. Esse vídeo tá sendo muita terapia para mim, assim, eu tô me surpreendendo que eu não tô chorando, eu tô conseguindo falar, tô conseguindo contar um pouquinho, assim, porcentagens mínimas do que eu já passei, do que eu venho passando, dividir com vocês, compartilhar com vocês, me abrir, contar a minha história como um exemplo para vocês. Assim, eu não sou exemplo de nada, mas assim, partilhar com vocês de um momento vulnerável que eu venho passando, porque eu não tô curada, gente. Eu tô caminhando não, eu tô engatinhando, eu não cheguei nem na fase de caminhar ainda. E eu tenho certeza que o caminho ainda é bem longo. E eu tenho por que lutar. Meus filhos são a razão da minha vida. Meus filhos é quem merece uma mãe melhor. E é por eles que eu faço terapia. É lógico que é por mim, então. Eu faço terapia por mim e por eles. Assim, eles são tudo na minha vida. E eu faço terapia por mim e por eles. E eles são o meu gás para continuar. Os meus filhos são o meu gás para continuar. Os meus filhos são a energia que eu preciso nos dias ruins. É a calmaria no meio da confusão e a confusão no meio da calmaria. Então, ter uma razão para viver, para respirar, é o que tem me movido, é o que me move, né? Então, eles são o meu incentivo para continuar. Então, eu falo para você novamente que está passando por esse mesmo problema que eu, desiste não. Eu sei que é difícil, eu sei que tem dias que dá muita vontade de desistir, mas não desiste não, tá bom? Esse foi o meu relato. Mais uma vez eu peço desculpas se ficou um pouco confuso, longo demais. Eu me esforcei muito para fazer esse vídeo. Não era um vídeo que eu ia fazer agora, mas uma colega, uma amiga especial, ela falou: por que você não fala desse assunto? E eu decidi então falar desse assunto. E eu espero ter ajudado com o meu relato. Eu espero que você que está passando por isso não se sinta sozinha e vai dar tudo certo. Então esse foi o meu vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe com os amigos, com os familiares e até os próximos vídeos.